Boa tarde, amada juventude. Convido a todos para que possamos nos unirmos em uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. A este nome 3 vezes santo, amado Pai e bom Deus, nós nos achegamos novamente à Tua casa para podermos dar graças e glórias, Pai, e também cantarmos louvores ao Teu santo nome. Amado Pai e bom Deus, conceda-nos uma íntima comunhão em espírito, para que possamos viver esta palavra que também é colocada para nós nesta tarde, para que também a mesma possa preencher os nossos corações com alegria, com sabedoria e, amado Pai, que ela possa realmente expressar a plena verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a cada um dos Teus servos, Pai, para que também sirva como uma ferramenta viva, uma ferramenta divina para com a Tua obra, que também sejam utilizados apenas como bocais falantes do Teu Santo Espírito. Amado Pai, nós sabemos a importância que tem para nós, na nossa vida de fé, esta comunhão, e nós queremos aproveitá-la ao máximo, Pai, para podermos também fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança, e hoje em especial também o serviço divino para a juventude, que possamos tocar também no coração de cada um destes jovens, que também estão dispostos, amado Pai, a seguir nesta caminhada de fé também, até a meta da nossa fé, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu sabes como realmente os jovens estão sendo hoje influenciados por tantas outras coisas, mas nos abençoe, Pai. Abençoe para que através da palavra possamos também atingir a cada um deles com muito amor, com muita alegria, e assim poder cada vez mais nos vincularmos, amado Pai, e fortalecer esse desejo de comunhão, esse desejo de poder ouvir a Sua palavra, de poder participar também destas horas tão abençoadoras, que realmente nos levará à futura comunhão eterna com o Senhor. Abençoe também, amado Pai, nesse momento queremos lembrar de todos os nossos irmãos que estão enfermos, seja nos seus lares, seja nos hospitais, seja nas casas de repouso, seja onde que for, Pai, que eles estiverem. Rogamos que também abençoe a cada um para que recebam todos os cuidados necessários. Abençoe aos médicos também para que possam, com muito amor, cuidar desses nossos irmãos. E os medicamentos que também possam fazer o efeito necessário. Mas que Tu possa conduzir todas as coisas. Que a Sua vontade esteja em primeiro lugar. E a cada um que o Teu Santo Espírito dê as forças e o reconhecimento da Tua presença, para que também possam ser confortados e consolados. Mas lembramos também de todas as outras pessoas que nós nem conhecemos, mas que sabemos também que estão vivendo essa mesma situação. Que a Tua graça pouse sobre cada uma. Dai-nos uma hora de paz e de bênção. Te pedimos e rogamos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amados jovens, a palavra que nos é colocada para esta tarde pelo nosso amado apóstolo, ela está escrita no livro de João, no capítulo 15, no versículo 10, onde diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Até aqui.
Mais uma vez, boa tarde, amada juventude, que possamos, nesse momento, viver uma hora de paz, uma hora de bênção, diante desta palavra que nos é oferecida nesta tarde. A palavra que nós temos hoje, amada juventude, ela tem um tema, e ela fala sobre a obediência por amor. Esse texto que acabei de ler, amados irmãos, em algumas traduções, nessa tradução ela diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permanecidos no seu amor. Em algumas outras traduções, amada juventude, a palavra começa assim: Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, por isso que o tema, que a palavra que nós temos, que vem pelo amor do apóstolo, diz: obediência por amor. Nós sabemos, amada juventude, que vocês, como nós, alguns dos servos que estamos aqui, que já fomos jovens também, muitas vezes nós lutamos para poder sermos independentes nas nossas opiniões. Nós sempre procuramos, às vezes, sermos teimosos, porque nós temos as nossas vontades próprias, os nossos pensamentos próprios, e às vezes nós relutamos, muitas vezes, como diz aqui na palavra, de sermos obedientes. E às vezes esta falta de obediência nos leva a ter algumas consequências que não são favoráveis para nós. E depois destas consequências que nós vivemos pela desobediência, nós tomamos consciência do erro que nós cometemos por não obedecer àquele que nos instruiu em alguma coisa. De uma maneira mais simples, podemos falar sobre, por exemplo, a nossa família, nosso pai, a nossa mãe, quando nós somos jovens, que eles nos dão certas ordens, e às vezes, pela rebeldia, nós acabamos não obedecendo. E aí, às vezes, vem um castigo, vem uma consequência que muitas vezes realmente é desfavorável. Mas, amada juventude, uma diferença muito grande, um exemplo simples, continuando, quando nós obedecemos alguém, não pela obrigação, não porque estamos sendo oprimidos, não porque alguém está nos obrigando a fazer alguma coisa. E quando nós fazemos assim, obedecemos desta maneira, nós sabemos que isso dói muito em nós, nos traz uma certa revolta, essa rebeldia. Mas quando nós obedecemos por amor, em consciência de saber a quem nós estamos obedecendo, isso nos traz alegria, isso nos traz um prazer em podermos ser obedientes. E aqui na palavra, esse texto, amados irmãos, quem pronunciou estas palavras: se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu permaneço no amor de Deus. Estas palavras são manifestadas por Jesus Cristo. Então é Ele, amada juventude, que nos dá este alerta, que nos exorta a sermos obedientes aos mandamentos que Ele deixou para cada um de nós, para que desta maneira nós possamos demonstrar o nosso amor por Ele, permanecendo neste amor a Ele, e o amor do Senhor permanecendo também em cada um de nós. E é de fundamental importância, amada juventude, que em primeiro lugar nós possamos entender quais são os propósitos de nosso Senhor Jesus Cristo em deixar esses mandamentos. Ele deixou aos seus discípulos. Esse mandamento Ele deixou aos seus discípulos. E esses mandamentos, que é o mandamento do amor, Ele segue até hoje e nos beneficia também com esta exortação, amada juventude. A obediência, que ela é obedecida por amor, ela não é pesada. E quais os mandamentos aqui, amados irmãos, que nós podemos, amada juventude, nós podemos lembrar? Os 10 mandamentos. Podemos logo de imediato lembrar dos 10 mandamentos.
Mas, quando nós começamos a entender, a refletir, quem é que está nos exortando a nos mantermos na obediência, nós podemos entender que esses 10 mandamentos vão muito mais além disso, amados irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não cobiçar, não roubar, não matar, e todos nós sabemos quais são as sequências desses mandamentos. Explicações na Escritura Sagrada, no Evangelho, tem de monte para nós quais os benefícios que nós obtemos seguindo esses mandamentos. Mas aqui nós podemos falar, puxa, são algumas leis? Não. São recomendações que o Senhor deixa para que nós possamos nos manter em comunhão com Ele, para que nós possamos demonstrar realmente a nossa obediência, porque todos nós, seja na nossa vida material, seja nos nossos lares, no nosso trabalho, na escola, seja aonde for, nós seguimos regras. Nós temos que ser obedientes ao lugar onde estamos para que possamos ser bem recebidos, ser bem quistos, e dessa maneira. Por que seria diferente na obra de Deus, amados irmãos? Só que na obra de Deus, esses mandamentos do Senhor têm uma consequência muito maior do que aquilo que nós vivemos sobre essa vida, sobre essa terra. Seguir as leis, ser obediente àquilo que o mundo nos pede. Viver e permanecer no amor do Senhor e demonstrar este amor que nós temos por Ele também, por aquilo que Ele deixou e recomendou para nós, nos leva a um futuro muito melhor e muito mais brilhante do que aquilo que nós almejamos sobre essa terra. Ele nos leva à comunhão eterna com Deus. Mas aqui, amados irmãos, é necessário que nós possamos entender que o propósito de Deus é levar o ser humano a render-lhe glórias através de Jesus Cristo. Se nós entendermos, puxa vida, mas por que nós temos que seguir ao Senhor Jesus? Porque Jesus obedeceu e viveu na obediência da vontade de Deus até o final da sua vida. Amadas juventude, você pensa que foi fácil Jesus Cristo também seguir em obediência? Se lembrarmos na Escritura quando Ele diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas depois Ele diz, cumpra-se a sua vontade e não a minha. E graças a essa obediência, amados irmãos, a este amor que manteve o Senhor ao nosso Pai Celestial, Ele pôde cumprir com a missão de entregar-se na cruz, de sacrificar-se, entregar a sua vida por cada um de nós. E se nós começarmos realmente a entender o significado de tudo isso, a importância que tem esse sacramento, esse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, nós vamos começar realmente a entender o porquê que nós temos que ter a obediência a Ele, o porquê que nós temos que seguir os seus mandamentos. Não é fácil, nós sabemos que hoje vivemos num momento muito difícil. Vocês, jovens, são oprimidos por tudo aquilo que o mundo está oferecendo, pelas adversidades do tempo, pelas influências que o mundo está trazendo. É muito difícil realmente viver essa obediência ou seguir essa obediência, nós sabemos. Mas se vocês reconhecerem, como nós também, apesar de não sermos jovens, se nós reconhecermos este amor que o Senhor demonstrou a cada um de nós, se sacrificando, a importância desse sacrifício que trouxe para nós uma liberdade. Se vocês também, amados irmãos, amada juventude, lembrar que Deus, quando Ele livrou o seu povo, o povo judeu, do Egito, depois de ter livrado a cada um deles, Ele deu também os seus mandamentos através de Moisés. Primeiro Ele livrou, depois Ele deu os mandamentos, para que o povo pudesse cumprir. E cumprindo os mandamentos,
eles estariam debaixo da benção de Deus, debaixo da proteção de Deus. E amada juventude, lembrar que Jesus sacrificou-se por cada um de nós, que Ele morreu por nós, nos traz o reconhecimento de que Ele também nos libertou. Ele nos libertou do quê? Do jugo do pecado, o pecado original. Ele nos deu uma liberdade de vivermos totalmente diferente daquela velha aliança, da aliança em que os homens, os seres humanos, tinham que cumprir as leis, e eram muitas leis. Mas hoje, a poder crer em Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, poder crer no sacrifício que Ele fez, poder crer no Evangelho que Ele deixou para cada um de nós, e no conhecimento que nós adquirimos em poder conhecer, em poder querer realmente conhecer o Evangelho, isso nos traz uma liberdade tão grande, amada juventude. Isso faz com que cada um de vocês, cada um de nós que aqui estamos, possamos viver esta obra com alegria, com amor, e poder seguir os mandamentos por amor. Mas além dos 10 mandamentos que nós conhecemos, nosso apóstolo maior nos dá uma visão muito maior, muito mais ampla do que isso, daqueles mandamentos que nós também temos que seguir e que são subsequentes a esses 10. Alguns exemplos que o apóstolo maior nos coloca para nós, amados irmãos, amadas juventudes, é o seguinte: para acessarmos a salvação, ou para acessarmos o reino de Deus, como nós ouvimos no domingo passado, para podermos viver a comunhão eterna com Deus, além dos 10 mandamentos, é necessário que nós possamos ouvir a palavra divina e agir conforme a palavra nos ensina. Por isso que é necessário que nós possamos procurar o conhecimento, procurar ouvir a palavra, procurar estar diante do altar para ouvir a palavra, para que ela fortaleça a cada um de nós, para que nós possamos, no nosso dia a dia, poder, amada juventude, corresponder com aquilo que é a vontade do Senhor. Um outro exemplo que ele nos dá, que está em Mateus, no capítulo 16, no 24, é colocar ao Senhor Jesus como o nosso exemplo, é pegar ao Senhor Jesus, ver a obediência que Ele teve a Deus, o amor que Ele teve a Deus, o amor que Ele teve ao próximo, que Ele demonstrou ao próximo. Amada juventude, poder reconhecer o que significa a importância de tudo isso, este é um mandamento que também é colocado para nós, que nós também possamos colocarmos, ou mais ainda, nos revestirmos do ser de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o ser de nosso Senhor Jesus Cristo? É o amor que Ele demonstrou, é a obediência que Ele demonstrou a Deus, é o amor que Ele teve para com o próximo, a compaixão e a humildade que Ele teve. Isto é podermos também nos revestir do ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um mandamento também que nós temos que seguir. O outro exemplo também que nos dá um amado apóstolo maior é amar o nosso irmão, amar a nossa irmã e amar ao nosso próximo. Será que é difícil? Nada é difícil quando nós fazemos, como a palavra diz, fazemos por amor. Amor é a essência de Deus. Amor é aquilo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo prometeu de enviar, e Ele enviou, e nós fomos revestidos do Espírito Santo. Nós temos o sinal, amados irmãos, do Espírito Santo em nós, e Ele que nos ensina o que é realmente ser e viver neste amor, fazer tudo por amor. Então, amada juventude, é importante que nós possamos entender o que é sermos obedientes. Em primeiro lugar, respeitar, reconhecer quem é o Senhor Jesus. Às vezes, amada juventude, o ser humano, nós não estamos falando julgando, o ser humano,
ele esquece muito fácil das coisas. Por quê, amada juventude? Porque nós vivemos as nossas expectativas diárias, nós temos planos, nós temos pensamentos, nós temos projetos, tudo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo. Então, muitas vezes, diante desses projetos, diante dessas perspectivas, nós esquecemos de aquilo que é essencial. E como diz aqui a palavra, nós vamos focar nela. Muitas vezes, ou grande parte das vezes, nós esquecemos de sermos obedientes. Obediente a alguém que está mostrando para nós um caminho que muitas vezes nós estamos percorrendo que é errado, ou atitudes erradas, ou pensamentos errados. Na nossa vida material é assim. Mas, amada juventude, a igreja, ela sempre vai nos mostrar. O Evangelho, que é colocado para nós, sempre irá nos mostrar, a todos nós, o caminho correto que nos leva à comunhão com Deus. Então, se nós temos hoje, na palavra, obedecer, se permanecerdes, ou se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu permaneço no amor com o meu Pai, permanecereis com vocês também. Então, que nós possamos permanecer neste amor com Deus. Por quê? Nós reconhecemos, se vocês hoje estão aqui, ouvindo esta palavra, se já vem há muito tempo percorrendo este caminho, ouvindo várias vezes essa palavra, e principalmente a essência, que é este amor e essa obediência, há a necessidade de nós permanecermos, e queremos fazer isto com alegria, porque o Senhor, Ele nunca obrigou ninguém, e Ele nunca vai obrigar alguém a obedecer os seus mandamentos, como nós vemos. Nós temos o livre-arbítrio, vocês têm o livre-arbítrio, mas vocês estão fazendo a coisa certa hoje. Vocês pegaram uma parte do seu tempo, alguns minutos, para poder estar diante da palavra, para poder fortalecer o vosso conhecimento. E isso demonstra também humildade de vocês em poder ouvir um servo de Deus, reconhecendo que este servo, ele está colocado para poder manifestar a palavra de Deus, lembrar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer, como é importante para nós esses momentos, viver, relembrar. Às vezes nós não gostamos de ler, mas gostamos de ouvir, e quando nós ouvimos e percebemos que esta palavra toca os nossos corações, então isso, amada juventude, vai nos engrandecer muito perante a Deus. E vai nos fazer o quê? O que a palavra diz aqui. Vamos conseguir atingir o propósito de Deus. Dar glórias a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que é dar glórias a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? É reconhecendo, tendo fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa obediência vem pela nossa fé e o nosso amor ao Senhor Jesus. Assim, amada juventude, eu peço para que vocês realmente preste bastante atenção nesta palavra obediência, que não é por obrigação, mas é por amor. E aqui também tem uma outra palavra que diz assim, amada juventude: devemos agir conforme a vontade de Deus, pelas bem-aventuranças que nos concede, e a saber quais delas. Bem-aventurança, o que é? Alegrias espirituais, alegrias de um filho de Deus. É poder conhecer a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é poder conhecer, entender o que significa esta salvação que está colocada para nós através de Jesus Cristo. É a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a fé no sacramento que Ele colocou para cada um de nós através da sua morte. É poder conhecer o amor que Ele tem por cada um de nós e o que Ele deseja fazer por cada um de nós. Outro exemplo é a liberdade que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Evangelho, Ele nos mostra o que é esta liberdade. E assim, amada juventude, poder viver a graça de demonstrar o nosso amor, de poder obedecer ao Senhor com alegria, isso nos levará à futura e eterna comunhão com o nosso Pai Celestial. Amém. Está conosco também o amado pastor Alberto,
gostaria também de poder ouvir aquilo que ele tem em seu coração. Por favor. Amada juventude, é uma alegria que nós podemos estar aqui, ouvir a palavra do Senhor e certamente os nossos corações, as nossas almas se alegram com tudo que o Senhor nos diz. E é curioso tudo como o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Hoje ouvimos através do amado evangelista, sobre a palavra, sobre obediência. Ouvimos muitas vezes essa palavra, porque sim, tem sentido para seguir dentro daquilo que o Senhor nos ensina hoje. E, amados jovens, aqui está um ponto muito interessante que ouvimos lá no início. A juventude, é claro, e é natural, e essa talvez seja um dos pontos fortes na juventude, muitas vezes a resistência a seguir algumas condições, algumas coisas que são impostas. E o Senhor quer nos falar sobre isso hoje. Não para mudar a juventude nas suas características, porque se o Senhor agisse com força, no sentido de obrigatoriedade, de mão pesada, certamente nós não aceitaríamos, especialmente jovens. Se o Senhor viesse e nos dissesse de uma forma a nos explicar logicamente todas as coisas, também não serviria, porque mesmo nas questões lógicas, muitas vezes, nós não precisamos aceitar. E aí vem o Senhor e nos diz que a obediência é do amor. E ainda complementa, que a obediência nos dá liberdade. Tudo diferente do que muito nós ouvimos fora. A liberdade pelo amor. A obediência pelo amor. A obediência nos traz a liberdade. Isso é grandioso. É por isso que a obra do Senhor, nós, amados irmãos, não é para que nós aplicar naquilo que é racional, no nosso intelecto, mas guardar no nosso coração. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas dadas pelo Senhor que não tem explicação e nós não teremos. A primeira delas é: por que fomos escolhidos pelo Senhor? Então, amados irmãos, o Senhor nos chama a participar da sua obra. E a obra do Senhor, ela é uma obra de doutrina. É uma obra em que a vontade que prevalece sempre será do nosso amado Deus. Mas Ele não nos obriga a nada, nunca nos obrigou. E nos convida a aceitar isso com amor. E essa é a grande diferença para nós. Aprendemos com amor. Eu tenho um exemplo de uma pessoa, de um jovem, um jovem pai, que quando ele teve o seu primeiro filho, o primeiro sentimento que ele teve foi de arrependimento por tudo que ele tinha feito pelo pai dele, pelos pais dele, toda rebeldia, toda falta de obediência, Então ele se arrependia disso
quando ele via o seu filho pela primeira vez. E aí ele falava: puxa, como meu pai foi amável comigo. Então, amados irmãos, o que nós queremos sair daqui hoje, né, é que Deus é amoroso conosco e nos pede simplesmente que entreguemos o nosso coração, e por esse amor nós teremos a liberdade contra o pecado, contra a morte, contra tudo isso, e principalmente estaremos no caminho para a glória eterna com Ele. Amém. Bem, amada juventude, eu acho que eu ainda tenho uns minutinhos ou 2 minutinhos. Lembrei aqui do exemplo que o amado pastor deu. Eu, depois de casado, depois de adulto, eu cheguei para o meu pai uma vez e disse para ele: pai, o senhor me bateu algumas vezes, né? Aí quando ele abriu os olhos assim, assustado, eu dei um abraço nele e falei: pai, eu nunca tive nenhuma raiva sua, nenhum sentimento de raiva, porque toda vez que o senhor me chegou a dar umas batidinhas, eu sabia por que eu estava apanhando. Porque meu pai conversava muito com a gente, explicava muito, mas às vezes perde a paciência. Na minha geração era assim, a gente tomava uns tapas, hoje parece que já não pode mais. Mas eu reconheci o quanto meu pai me amava, principalmente naquelas surras que às vezes eu tomava. Eu era muito arteiro, obedecia meu pai, eu amava meu pai, mas eu era rebelde e eu pagava por isso. Assim também, amados da juventude, nós queremos entender muitas vezes de situações que nós estamos passando na nossa vida que não é agradável. E quando nós olhamos, puxa, se eu tivesse feito desta maneira, se eu tivesse seguido o conselho que o Espírito Santo despertou em mim, ou feito da maneira correta, conforme o Senhor realmente mostrou para mim através da palavra, eu não estaria sofrendo ou passando por isso. Ou se eu estivesse passando por essa situação, eu sentiria que o Espírito de Deus está do meu lado, está me ajudando e está me fortalecendo. Isso é reconhecimento de amor, porque tudo que Deus faz por nós é com amor. Se nós sofremos, é porque nós não seguimos, nós não fomos obedientes. Então é necessário que nós possamos entender o que significa esta mensagem, o que significa esta palavra. Porque Deus, como diz, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Nós nos castigamos pela falta de obediência. Mas Deus está sempre disposto a poder nos ajudar, a nos perdoar, através do nosso reconhecimento das nossas falhas, e poder realmente pedir para que Deus possa nos perdoar. E nesse momento nós temos a graça de poder receber esse perdão, e com dignidade, reconhecendo: pai, perdoa-me, perdoa-me. E assim, amados, eu convido a todos para que nesse momento também nós possamos nos unir na oração do Pai Nosso e viver a graça do perdão de nossos pecados. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Pelo meu enviador, o apóstolo, eu vos anuncio a feliz mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus único, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado seja com todos vós. Amém. Amado Pai e bom Deus, mais uma vez agora podemos nos achegar a Ti. Ao final desta hora, amado Pai, agradecer-te pelo alimento que Tu nos concedeste, por saciar também a nossa sede pelo conhecimento. Agradecer as palavras também que Tu, através do Teu Santo Espírito, anunciaste para cada um de nós. Que elas também possam, amado Pai, fazer o efeito necessário no nosso dia a dia. Que esta palavra, amado Pai, que foi manifestada, obediência, não seja um peso para cada um de nós, principalmente para esta juventude. Que seja uma alegria pelo reconhecimento de quem está falando, de quem pede obediência. E assim, amado Pai, que nós possamos também sermos um exemplo no nosso dia a dia, com as pessoas que nós estivermos. Que este exemplo que nós buscamos em Jesus Cristo, possamos refletir também ao nosso redor, ao nosso próximo. Tudo nós lhe agradecemos, Pai. Tudo colocamos em Tuas mãos, mas sempre que cumpra-se com aquilo que é a Sua vontade. Nos despedimos agora também de Tua casa, rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Bem, amada juventude, com grande alegria que eu posso dizer que nesse momento eu termino este serviço divino. Poder estar com vocês, também na comunhão com o amado pastor Alberto, também com os amados servos que estão aqui também na técnica. Agradecemos a todos vocês, desejamos uma boa e abençoada tarde e até sempre.